Vamos embora. Então, estamos iniciando a nossa transmissão agora, estamos ao vivo, muito boa noite a todos. Professora Vera, que felicidade tê-la aqui conosco, muito boa noite, minha amiga, fico muito honrado de você hoje estar aqui fazendo esse bate-papo, puxando essas perguntas aqui conosco, uma saudação muito calorosa. Professora Vera é uma amiga muito querida do nosso grupo de estudos pelo Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pelo qual a gente faz parte, e hoje a professora Vera falou que vai me pegar e vai me dar uns apertão para sair umas perguntas, umas coisas interessantes, né, professora Vera? Boa noite, minha amiga. Boa noite, Tiago. Em primeiro lugar, eu é que tenho que agradecer você ter aceito o meu convite, o convite em nome do SEST, para participar desse nosso bate-papo. Eu espero que seja bastante produtivo. E acho que a gente pode começar, né? Você que manda, minha amiga, você que está conduzindo. Bom, acho que em primeiro lugar a gente precisa saber um pouquinho a respeito do seu background, a sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Olha, minha amiga, assim, primeiro eu só queria, acho que é importante a gente fazer de novo uma apresentação, acho que nem todos estão muito sabendo do que é o SEST, né? Antes, então, da gente falar um pouquinho do que a gente faz, ou talvez não seja tão interessante, né? Mas do SEST, nós dois fazemos parte desse grupo, você é um pouco mais anterior, entrando um pouco mais tempo do que eu, e eu um pouquinho mais recente, sou o mais neófito aí desse nosso grupo, né? O SEST é um grupo que já existe há alguns anos, né, vinculado à Escola Politécnica, cujo organizador, cujo um dos líderes é o nosso querido amigo professor Spina, Edson Spina, que está conduzindo esses trabalhos a partir de algumas atividades de pesquisa, justamente com esse objetivo de analisar a sociedade e a tecnologia. Então, é uma honra muito grande a gente ter sido aceito para fazer parte desse projeto. É um dos grupos que a gente tem um grande carinho, não só pelo comprometimento com a pesquisa, mas também pelas pessoas, inclusive você, minha amiga, que está aqui conosco, puxando essas entrevistas. A gente tem feito, e acabei me aproximando muito do SEST, justamente por causa do pós-doc, né? A gente concluiu agora, né, terminamos há pouco a nossa temática do pós-doc, e o pós-doc foi em Direito e Novas Tecnologias, né? Está bem alinhado com aquilo que nós procuramos estudar, trabalhar lá no SEST. Muitas atividades fizemos aí ao longo desse tempo que a gente está aqui, muitos eventos nacionais, eventos internacionais. Tem sido uma honra, um privilégio, um orgulho bastante grande tá junto aí com todos em busca dessa pesquisa relacionada à sociedade e novas tecnologias, que é o próprio objetivo, o propósito desse nosso grupo, minha amiga. Eu acho que eu só quero complementar com o seguinte: o SEST é um grupo multidisciplinar, então ele agrega pessoas da área de engenharia, obviamente, porque estamos sediados na Poli, né? Tem pessoas da área de direito, tem pessoas da área de administração, tem pessoas como eu, que sou da área de educação, e é isso aí, é um grupo multidisciplinar que tenta estudar como a tecnologia impacta a vida da sociedade, né? Como que a gente está vivendo dentro desse esquema de sociedade e tecnologia unidos. Mas você sabe que eu acho que é o fundamental, né? Eu acho que é um dos grandes atrativos desse grupo. A gente, sendo um grupo multidisciplinar, a gente estava agora antes no backstage, né, trocando ideias, a professora Vera, eu vou chamar de Vera porque é minha amiga já, a gente tem toda a liberdade, acho que, de tratar dessa forma. O objetivo é que a gente bata papo de uma forma bem descontraída ao longo dessa noite. Então, a Vera e eu, a gente falava justamente isso da importância da gente ouvir o feedback mútuo. Então, por exemplo, alguma coisa que é interessante para mim, talvez não seja tão interessante para outra pessoa que está ouvindo aquilo e não tenha o mesmo feeling, o mesmo sentimento do que eu, porque sim, cada um tem as suas gostos, as suas tendências, o seu ritmo, mas é interessante que um ponto que nos uniu foi justamente
o quanto que a tecnologia está impactando na vida das pessoas, na sociedade. E ouvir os feedbacks, então, é uma professora educadora falando, dando feedback, dando um retorno, é um engenheiro, é um advogado, enfim, é todo esse grupo de pessoas, todos com alta graduação, altos estudos feitos, é sempre muito bom, muito produtivo a gente poder ouvir. Eu realmente me sinto privilegiado, orgulhoso de estar junto com vocês. É um time de primeiríssima. É isso aí. Bom, então estamos todos no mesmo barco, né? Verdade. Cada um tentando fazer o melhor que a gente pode, usando a tecnologia e inspirando a sociedade. É isso aí. A gente espera que sim. É isso aí. Bom, já falamos um pouquinho do SEST, então agora acho que serve para você se colocar um pouco, colocar sobre a sua trajetória acadêmica, profissional, quais são as suas metas futuras e presentes e futuras. A gente está nesse ritmo agora, né? Terminamos o pós-doc, foi muito bacana, foi muito gostoso. A gente quase que emendou, né? O doutorado com o pós-doutorado, surgiu essa oportunidade. Fiquei muito feliz de ter sido agraciado com essa bolsa, esse pós-doc lá na Itália. Foi um momento turbulento, né? De pandemia e tudo mais, mas foi muito gostoso realmente. Enquanto isso, na trajetória acadêmica, a gente continua lecionando, né? Dando aula normalmente. Eu tenho feito parte de alguns grupos, tanto o SEST quanto alguns grupos internacionais também, um grupo na França com o professor Emmanuel Ruffi, um grupo no Reino Unido com o professor Jacin Haji, junto com o SEST são 3 grupos com os quais a gente tem produzido bastante pesquisa relacionada à parte de desenvolvimento da tecnologia ao longo da sociedade. Em paralelo com isso, a gente continua na briga, né, na luta, advogando, não tem outro jeito, continuamos trabalhando lá no nosso escritório e também dando uma força, dando um apoio, advogando na prefeitura aqui de Guarujá, onde a gente, com muita felicidade, está aqui trabalhando firme para poder fazer um pouquinho a mais para as pessoas que precisam de fato, para os munícipes, que somos todos, e precisamos de um retorno aí de serviço público sempre com qualidade. E é isso, a gente não para, né? Estávamos falando justamente isso. A professora Vera também está sempre trabalhando em 1000 atividades acadêmicas, em 1000 trabalhos acadêmicos, e a gente também está nessa, entre todas as instituições de ensino, esse mundaréu de atividades, a gente não para. Infelizmente ou felizmente, a gente não para. Acho que é mais felizmente, viu? Se a gente parar, a gente vai estranhar. Felizmente, exatamente. É felizmente mesmo, né? Que a gente tem esse privilégio de poder contribuir, né? Verdade. É isso aí. Bom, como o tema da nossa entrevista é ética, ciberespaço e direito, eu quero que você comece conceituando ética. O que é ética? Deixa eu fazer todas as perguntas a respeito da ética e aí eu te dou a palavra. Então, primeiro, o que seria a ética? Depois, a ética no ciberespaço se comporta diferente da que praticamos na vida real, na vida cotidiana? Caso negativo, quais seriam essas diferenças? A da nossa entrevista é ética. Olha, Vera, eu acho, primeiro, a pergunta, a oportunidade é fantástica, né? A gente, quando trabalha com a molecada nos primeiros semestres do curso de Direito, a gente acaba sempre falando um pouco sobre como que o direito se relaciona com outras ciências. Então, essa tua pergunta sobre ética é muito, muito oportuna, muito legal, até mesmo porque lembra o que a gente ouve e vê lá do conteúdo das nossas aulas lá de propedêutica, esse conteúdo mais introdutório, né, de introdução ao direito, que a gente tem a oportunidade de esmiuçar um pouquinho sobre essa questão, tanto de ética, quanto de moral, quanto de direito e alguns outros temas correlatos. A ética e o direito, na verdade, elas estão muito próximas, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando de uma ciência que estuda a moral, basicamente é isso. Então, a ética é uma ciência, um ramo da filosofia que tem como objetivo o estudo da moral, que são os valores, né? Então, quando a gente vivencia determinadas situações, a gente valora
no nosso íntimo, aquilo foi bom, aquilo foi ruim, aquilo foi mais ou menos, isso é a nossa moral, cada um tem a sua própria moral. A ética é a ciência que se presta justamente a estudar esses valores. Então, no contexto geral, o direito e a ética elas estão muito próximos. Por quê? Porque tanto o direito quanto a ética, eles falam assim, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer cozido. Então, o direito, ele faz isso criando norma jurídica, lei, vamos colocar assim, mais a miúde, enquanto que a ética, ela coloca normas, mas ela coloca normas, padrões, comportamento a ser seguido, não de forma impositiva, como uma lei, como uma norma jurídica. Então, a ética, ela simplesmente ela determina um caminho a ser seguido pelas pessoas a partir dessa valoração geral que a gente faz sobre determinados comportamentos. Tanto ética quanto direito, em resumo, impõe comportamento. A diferença é que a ética impõe de uma forma sem uma punição, sem uma norma jurídica, na verdade, enquanto que o direito faz sob uma pena, sob uma punição e com a norma jurídica. Assim, bem miúde, a gente pode colocar dessa forma. Claro que a coisa é muito mais densa do que a gente pode aqui trabalhar ao longo desse conteúdo. Agora, puxando isso como você trouxe para o cyberespaço, trazendo essa questão da internet, trazendo esse comportamento no mundo virtual, como você fez, a gente acaba percebendo que, no final das contas, né, o pessoal às vezes cria como é que eu vou colocar, um mundo separado para aquilo que é virtual, um mundo separado para as relações que são tidas a partir dessa troca de dados, dessa troca virtual de dados, e na verdade, no final das contas, né, é tudo a mesma coisa. O que a gente está fazendo aqui entre nós, você aí de São Paulo, eu aqui em Guarujá, estamos aí a mais ou menos 80, 100 quilômetros de distância, mas estamos ao mesmo tempo conectados. É uma extensão do mundo, né? Então, aquilo que a gente tem de valor que se aplica saindo daqui e se relacionando com as pessoas materialmente, presencialmente, tem que se estender da mesma forma para os relacionamentos virtuais. Então, o mesmo que se espera das pessoas nas relações presenciais deve se esperar para as pessoas nas relações à distância. Basicamente seria isso. Ok, beleza. Muito se fala de netiquetes, né? Esse é um termo bastante não. Se fala disso, mas poucos sabem o significado e poucos sabem usar as netiquetes, né? Na sua opinião, a que se dá tal fato? Olha, minha amiga... De não saber usar adequadamente. Perfeito, né? Na verdade, a gente acaba percebendo assim, que, como a gente estava falando ali há pouco, saúde. Saúde. Como a gente estava falando há pouco, não é cerveja, hein? Pelo amor de Deus, é só um copo de cerveja, mas não é cerveja não. Hein? Na relação virtual, isso não pode ser trocado. Eu não posso estar aqui pedindo para que você me passe também uma garrafinha de água, ou seja lá o que for. Mas você vê, Vera, a gente está falando dessas netiquetes, né? Essas etiquetas tidas no mundo virtual. Então, o que acontece? As pessoas, como a gente estava falando ali há pouco, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que o mundo virtual ele é uma extensão do mundo real. Então, às vezes esquecem isso e às vezes se comportam, acho que de uma forma... eu não sei, poderia falar assim, dura, de uma forma desumana, não desumana talvez no sentido super pejorativo, mas porque essa coisa, né, essa tela que está aqui nos separando, ela é uma barreira. Eu sempre falo isso quando eu explico um pouco sobre mundo digital, direito digital. Quando a gente fala dessa tela preta que está na frente sua, que está na minha frente, isso serve tem uma propensão de se imaginar que isso é um escudo, é uma barreira, uma forma de proteção. Então, muito daquilo que se estabelece como polidez nas relações entre pessoas num contexto pessoal, se perde justamente por conta dessa pseudo-barreira no mundo virtual. Então, as pessoas
perdem um pouco do filtro. É o tal do Black Mirror, né, da vida, que faz com que as pessoas não consigam enxergar um outro ser humano ali do outro lado. E isso faz com que, muito provavelmente, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, percam esse filtro e tratem os outros de uma forma sem ética, sem o devido julgamento moral e, claro, com consequências também jurídicas. Só para fechar essa tua questão de netiquete, né? Isso é uma coisa que já existe há algum tempo. Eu acho que é sempre legal a gente falar. Eu sou usuário de internet desde 1995, 96, os primórdios da internet mesmo no Brasil. E é interessante a gente perceber que, mesmo se eu me lembro daquilo que se havia naquela época e ainda aquilo que se há, muito dessa netiquette, né, ela já existia, já começou a ser estabelecida naquela época. Então, eu vou te dar um exemplo bobo, mas que serve bem para você entender onde que eu quero chegar. Quando se usa um determinado material de uma terceira pessoa, se atribui à fonte. Isso é uma netiquette. Então, é um exemplo clássico de netiquette. Isso é muito antigo. Então, lembro de situações como essa. Você pegou aquilo de um determinado lugar. Você diz de onde que você pegou, de que blog, de que site, de que local, de que usuário que você teve aquela determinada ideia. Nada mais, nada menos, a gente está fazendo uma referência, estabelecendo uma referência, como uma referência bibliográfica, a uma determinada situação. Eu não posso dizer que algo é meu se eu peguei aquilo. Não é seu. Exatamente, se eu peguei aquilo de uma outra fonte. Isso é ética, isso é um padrão de comportamento tipicamente de netiquette, que é muito, muito, muito antigo, quer dizer, antigo. Sim, eu sou velho e de 1996 para lá. Basicamente é isso. Ok. Então, agora vamos expandir um pouco a minha questão. Na década de 90, a internet era considerada um território sem lei. Houve alguma mudança desde então? Olha, e há normas jurídicas que regem essas mudanças que aconteceram, ou se é que elas aconteceram? Aconteceram, sem dúvida nenhuma aconteceram, Vera. Mudou muita coisa, né? Na verdade, em termos de legislação. A gente pode primeiro falar assim, que a sensação, né, de que, bom, deixa eu contextualizar, né, principalmente para a molecada mais nova que assiste a gente, que vê a gente, que interage hoje com a gente, hoje o estar online é diferente do se conectar da minha época, lá dos primórdios da internet. Então, eu coloco assim, quando a gente começava a usar a internet, lá pelos anos 95, 96, começar que a gente tinha que fazer a conexão com a internet. Então, era como se a gente estivesse entrando num portal, uma terra mística, numa terra mágica, com aquele modem fazendo aqueles barulhinhos, aqueles barulhinhos lá que você sabe, e eu só conectava depois daquilo. E eu só podia conectar, sei lá, depois da meia-noite, 1h da manhã, porque era o horário que o pulso, a época era pulso telefônico, só cobrava era caro, se não era caro. Também era isso, era uma velocidade muito mais lenta. Então, era tudo muito, era uma cerimônia para poder entrar na internet, né? Com a popularização da banda larga, né, principalmente a partir dos anos 2000 e pouquinho e tal, isso já começou a se tornar eu vou dizer quase que endêmico, uma coisa natural. Não existe mais o portal. A gente está conectado o dia inteiro. A gente está lá conversando, você está lá no chat, a gente volta e meia, troca ideia. Ô, Thiago, estou aqui no supermercado. Ô, Vera, estou aqui não sei aonde. Depois a gente... Então, é automático, porque a gente está online e se acostumou a estar online. Então, eu acho que é o primeiro ponto que eu destaco de diferença do que era para o que hoje é. Exatamente. E agora, naquela época, né, então, por conta desse começo de aparelhamento, principalmente do Estado, né, do poder de polícia, da investigação policial, da investigação judicial, a gente diz que, claro, tudo que se havia na internet era muito mais fácil de ser feito do que nos dias de hoje. Então, hoje, algo que a gente talvez só consiga enxergar quando mergulha na Deep Web, né, naquela parte mais para baixo
na internet, exato, que a gente precisa de um navegador próprio, né, o chamado Tor, The Onion Project. Naquela época a gente encontrava na superfície porque não tinha uma distinção. Estou falando de coisas pesadas, enfim, talvez nem convenha a gente aqui entrar nesses detalhamentos. Exato. Então, naquela época era tudo aflorado justamente porque não tinha uma sensação de perigo, de fiscalização por parte do Estado. Isso começa a mudar quando nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, começou-se a investigar, policiar e punir, claro, as pessoas que cometem infrações e agressões no mundo virtual. Então, mais uma vez reforçando, a gente está no mundo virtual, mas o mundo virtual é uma extensão do mundo real. Eu não posso praticar. Pronto, acabou. Legislação mudou, claro, com certeza, e ainda bem que se adaptou. O Brasil ele veio com uma primeira pegada de legislação na década de 90 ainda, relacionando a consumo, principalmente direito do consumidor. Aí depois veio o Código Civil novo, que já não é novo, nem longe, é 2002 o Código Civil, mas o Código Civil já trouxe algumas mudanças relacionando e percebendo esse relacionamento à distância. Veio uma legislação muito importante nos anos 2000 sobre documentos digitais, que inclusive trabalha com a história da assinatura digital, documentos digitais, algo que a gente continua utilizando quase que da mesma forma, com pouca adaptação ainda hoje, e crimes. E aí começou a ter muita legislação também relacionada a crimes virtuais. E, para finalizar, tivemos aí agora, nessa última década, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, tivemos aí agora um projeto de lei que trata sobre inteligência artificial. Eu acho que a coisa tem progredindo num ritmo que não é super ultra rápido, mas o direito sempre anda um passo atrás das novidades. Isso é absolutamente normal. Então, está indo dentro do ritmo mais ou menos, talvez um pouquinho menos, mas dentro do que se é esperado. Nas redes sociais é a mesma coisa. Exatamente. Então, a rede social a gente vê que explode, né? Principalmente a partir do Orkut, nos anos 2003, 2004, o Orkut surge aqui no Brasil, né? Explode aqui no Brasil e entra em declínio lá pelos idos de 2008, 2009, quando o Facebook ele explode aqui no Brasil e o Orkut entra em declínio. O que acontece numa rede social, num Facebook da vida, num Orkut da vida, poderia falar no WhatsApp, que é um tipo de rede social, poderia falar no YouTube, poderia falar no Instagram, poderia falar em MSN, mais antigo, aí eu vou mais para trás, vou para ICQ, vou mais para trás, vou para Mirk, e aí vamos voltando aí, tirando os esqueletos do armário. É uma extensão do mundo real. Então, se eu chego lá no Facebook, boto lá um monte de xingamento com uma pessoa, boto lá um monte de calúnia, invento uma história de uma pessoa, eu estou sujeito, claro, à mesma coisa que se eu tivesse feito isso na cara da pessoa. Eu tenho que ter essa consciência. E isso começou a se firmar, estabelecer que não é terra de ninguém, né? Aos poucos, as pessoas foram entendendo que o que eu falo tem consequência, a mesma consequência que se eu falasse no mundo real, porque é uma extensão do mundo real. Legal. Bom, vamos falar da privacidade. A privacidade e a proteção de dados, elas têm sido eficazes, de fato. Como a lei protege os dados dos usuários? E quando isso ocorre, quais são quando não existe essa questão muito de proteção, o que as pessoas conseguem fazer para se proteger? Legal, Vera. Puxa, assim, nós tivemos uma legislação que está em vigor, chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo já deve estar careca de ouvir a LGBT, a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa legislação, ela veio com um espírito bastante interessante, né? Por que dado é tão importante, Vera? Quando a gente fala de dado, né, a pessoa que está ouvindo aí o nosso bate-papo talvez não se dê conta. Dado, ele serve para, em especial, alimentar os sistemas de algoritmo de inteligência artificial.
Então, quando a gente está navegando, a gente deixa rastro. Quando a gente está interagindo no Facebook, a gente deixa rastro. Quando a gente está dando o like no YouTube, a gente deixa rastro. Quando a gente está assistindo a um vídeo, a gente deixa rastro. Quando a gente curte uma foto, a gente deixa rastro. Todos esses rastros são dados. Esses dados, eles mostram um padrão de comportamento, mostram um perfil de comportamento. E é aí que está o pulo do gato. O Facebook, ele tem o dinheiro que ele tem, o Google tem o dinheiro que ele tem, o Amazon, enfim, porque eles pegam esses dados e eles, a partir desses dados, eles criam os perfis de consumidores, e não quero que ninguém entenda de forma diferente. Criam perfis de consumidores e preparam e vendem esses perfis de consumidores. Não é vender os dados da Vera, mas é vender o perfil do consumidor. Exato. Para quem quer anunciar, sei lá, é a H2O que está aqui patrocinando o Thiago, a marca de não sei o quê, e por aí que vai. Então, aquele determinado perfil de consumidor, ele vai receber aquela propaganda, direcionada. O dado é importante por causa disso. Mas se não tivesse uma legislação que regula isso, ia ser festa do caqui, como foi por algum tempo. E aí o que ia acontecer? Eu estaria com dados íntimos, pessoais, porque sim, a gente navega e deixa dado e rastro íntimo e pessoal por aí, isso é parte da navegação, é parte inerente à navegação, e qualquer pessoa teria acesso. Então a lei veio e falou, quer fazer a venda dos dados? Vende, mas cria, se for trabalhar, trabalha com forma anônima, e se você não trabalhar de forma anônima, preserve. Então, você tem dois tipos de trabalho, de formas de trabalhar com dados, ou anonimamente, ou por meio de uma proteção aos dados pessoais de cada um dos usuários, de cada uma das pessoas que estão acessando. O que é trabalhar de forma anônima? Eu sei que tem uma pessoa naquele determinada idade, com aquele sexo, com aquela orientação sexual, com aquele tipo de perfil de consumo, que eu consigo direcionar. Mas eu não sei que aquele é fulano, é cicrano ou é beltrano. É anônimo. Isso é um ponto. Então, isso é um pouco mais flexível em termos de estabelecimento desse perfil. Agora, a Vera Queiroz, que é uma pesquisadora da USP, uma professora doutora da USP, que tem o cartão de crédito X, depois se quiser passar o número, pode passar, viu, Verinha? Tem o cartão de crédito X. Anônimo. Anônimo, tá certo, garantido. O Thiago, que é professor, é advogado, tem conta não sei aonde, CPF tal, aí a coisa muda de figura. Então, quando a gente faz esses cadastros aí malucos da vida para, sei lá, para um banco de emprego, para um site de compra, para um Facebook da vida, eles vão ter os dois perfis. E o perfil que tem que ser preservado a todo custo, a toda sorte, em especial, é aquele que tem os dados nossos, que vincula o Thiago com aquele perfil de compra, com aquele cartão de crédito. Isso tem que ser preservado. E aí é onde a gente está vendo a todo momento os vazamentos. Então, empresa tal teve 200 milhões de vazamento, o governo não sei aonde, não sei quantos milhões de nomes vazados, o banco não sei do que, vazou não sei quantas pessoas, e por aí vai. Então, isso é grave. Isso é bastante grave. Então, toda a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está voltada para isso, para proteger, tentar, proteger que esse tipo de dado não seja comercializado, vazado, vendido, enfim, uma forma de proteção do direito à intimidade da gente. Basicamente é isso. Legal. Então, vamos falar em direito digital. O que é direito digital? Isso é legal mesmo. É um ponto que eu sempre falo assim para a molecada do direito, né? Então, explicando para quem não é da área, Vera, assim, quando a gente está falando de direito, a gente divide assim o direito em algumas disciplinas, né? Tem o direito civil, tem o direito do consumidor, tem o direito processual. Direito é uma coisa só, mas a gente acaba dividindo por, vamos dizer, área temática, né? Vamos colocar assim.
O direito digital, ele meio que foge um pouco dessa regra. Por quê? Porque o ponto em comum, né, do direito digital é que nós estamos lidando com computador, mundo virtual, dados, enfim, isso é o ponto em comum do direito digital. Mas quando a molecada e eu vou lá na sala e começo a trabalhar com direito digital com os meus alunos, eu falo assim, ó, aqui, nessas nossas aulas, a gente vai ver de tudo. É uma espécie de uma clínica geral. Você falou agora há pouco da legislação, Vera. Você tinha perguntado para mim da história da legislação. Então, você vê, a gente vai trabalhar em direito digital com direito penal, sei lá, uma lei Caroline Dickmann da vida. Eu posso estar falando com, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que regula no direito administrativo e nas empresas. Eu posso estar falando no relacionamento entre pessoas, um direito civil, um contrato que esteja sendo feito entre pessoas à distância. Então, eu estou vendendo um carro, estou comprando um carro, pode ser feito à distância por meio de um contrato virtual. Eu posso fazer uma compra num site de atacado ou de varejo de qualquer natureza. Isso é uma relação de consumo. Então, a gente aí acaba percebendo que tudo que é o direito digital, não vou nem falar de direito processual, né? Porque eu, como advogado, a gente só trabalha hoje com o processo digital. Então, tudo isso é direito digital, né? Então, esse conjunto de todos esses outros direitos que seriam os mais tradicionais, que tem um pezinho lá com o computador, com a internet, com os dados, isso tudo é o que a gente pode considerar como um direito digital. Basicamente, a gente consegue colocar dessa forma. Tá, então o direito digital seria o guarda-chuva e os outros tipos de direitos seriam os ramos, digamos. Com certeza, porque é um ponto, como se fosse um corte transversal, né? A gente está falando assim, passando num corte transversal por todas as cadeiras, todas as disciplinas do direito, isso tudo é o direito digital. A única coisa que ele tem em comum, de fato, são os computadores, a internet, esse mundo todo que é bastante recente aí na nossa história humana. Legal. E a pirataria digital? Esse é um outro tema também do direito digital. E isso é legal também da gente falar, porque, bom, pirataria tem desde sempre, né? A gente sempre fala que é alguma coisa que é inerente com a própria ideia das marcas e com o direito de propriedade. Quando a gente fala de pirataria, a gente tem que entender que são dois lados. Tanto tem um lado do direito das coisas, das pessoas, e coisas é um termo de direito mesmo, né? A propriedade, e do outro lado, o crime. Então, a gente separa, quando fala de pirataria, dois lados: crime e a coisa, a propriedade. Bom, do lado da parte da propriedade, quer dizer, eu que estou usando uma propriedade que pertence a outra pessoa, que propriedade, Tiago? Aí você está perguntando, talvez pensando, Vera, é uma música, é um jogo, é um filme, é uma propriedade. Mas, Tiago, propriedade é o copo, é o telefone, é a casa. Sim, o jogo também a música também é. São propriedades que não são materiais, são propriedades que são imateriais, abstratas. Então, é propriedade, está protegida. Então, quando a gente fala desse uso indevido da propriedade, isso causa um ilícito civil, quer dizer, causa um prejuízo para quem tem aquele direito de propriedade. Então, a pessoa que tem lá o Windows pirata no computador, isso está, sem dúvida nenhuma, gerando um problema de agressão ao direito de propriedade de quem produziu o sistema, por um lado. Por outro lado, aí a gente tem a consequência criminal. E aí é uma coisa um pouco mais complicada da gente trabalhar, né? Por quê? Porque o Brasil, né, em especial, o Brasil se posicionou, eu acho que de uma forma até acertada, que a agressão à propriedade, quando ela não vem com a finalidade de lucro, ela não necessariamente vai gerar um crime contra a propriedade. Então, a pessoa que faz o download do filme pirata
e somente para assistir sem revender, ela está, de fato, cometendo um problema na esfera civil, contra o direito de propriedade daquela pessoa. Mas isso não vai gerar uma consequência, não necessariamente, tá? Não vai gerar uma consequência criminal. Ou seja, aquela pessoa não vai responder criminalmente por aquilo. E a briga sempre foi nesse sentido, sabe, Vera? Quando surgiram essas leis antipirataria, e lá nos Estados Unidos muitos atos antipirataria vieram nesse sentido, muita gente mesmo se insurgiu contra isso. E os tribunais também se posicionaram dessa forma, mais ou menos se posicionaram dessa forma, como eu estou aqui relatando para você. Por que eu estou falando mais ou menos? Né? Porque direito não é matemática. Sim. Então vai ter um juiz que vai falar condena e o outro vai entender dessa forma, que é a maioria tem entendido dessa forma, não cabe a aplicação da lei penal se eu não visei o lucro. Ou seja, se eu não peguei o meu CDzinho lá de jogo e fui botar debaixo do braço para vender na Praça da Sé. É basicamente isso. Ok. Bom, você falou um pouco da lei da Carolina Dickmann, né? De certa forma, ela tem protegido os usuários de internet? É uma legislação penal. E aí é interessante a gente lembrar da história, né? Isso já aconteceu, talvez até um pouco mais do que uma década, ou quase isso. As pessoas nem vão se lembrar, né? O que aconteceu? A Caroline Dickmann, naquela época, deve ter sido lá pelos idos do ano 2010, mais ou menos, ela teve fotos íntimas, teoricamente vazadas na internet, mas em teoria a partir de uma invasão num determinado dispositivo que ela tinha, eu acho que era um computador. E aí o que acontece? Veio essa legislação, veio essa lei, é um artigo que foi adicionado no Código Penal, que diz alguma coisa como invadir dispositivos e obter informações, dados, arquivos, enfim, delicados, pessoais, íntimos, pena de tanto a tanto. Então, foi isso que foi construído. Eu acho que o artigo 146A, se não me falha a memória, ou 156A do Código Penal, não importa. O que acontece? A ideia da lei sempre foi muito boa. Eu não reputo a lei ruim, nem a construção ruim. O que pega, que eu sinto que pega, é a questão da definição do que é invadir, né? Porque quando a gente fala da invasão, né, no âmbito do direito penal, a gente está falando de uma pessoa que, ou por um vírus, ou por um trójano, ou por alguma ferramenta similar, ou, enfim, próxima a isso, ele acessa indevidamente o dispositivo de uma outra pessoa. E a dúvida, justamente no caso nesse caso específico até da Caroline Dickmann, foi se ela de fato teve um vírus que invadiu o computador dela, ou ela uma determinada pessoa simplesmente foi lá e conseguiu logar na conta dela. E me parece que, no caso, naquela época, teria sido isso. Eu já não me recordo com tantos detalhes ao processo, mas a ideia mais ou menos seria isso. Então, basicamente seria, vamos dizer aqui, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Tiago cria um e-mail, tiagoavance, sei lá, qualquer coisa.com. Coloca a senha 1234. Chega uma determinada pessoa e vai lá e loga Tiago Avance, coloca a senha 1234, consegue entrar e acessar informações. Isso é invasão? Para o direito penal, pode ser que isso não seja considerado invasão. E fica aí uma situação meio difícil para a gente poder colocar a pessoa a ser punida por esse tipo de legislação. Graças a Deus, de lá para cá, já veio uma pegada de atualização legislativa, que não só pela lei da Caroline Dickmann, mas outras leis que vieram depois, fecharam melhor aí o cerco para dizer, olha, não importa se você está invadindo, se você pega por qualquer meio, você está cometendo uma determinada infração, por esse artigo ou por outro artigo. Nesse ponto, eu acho que a legislação penal amadureceu
adequadamente. Mas as leis que sempre saem assim no furor, no frigir dos ovos, elas nem sempre conseguem atingir a finalidade a que se destina. Isso é bastante normal no direito. Uhum. Bom, a outra pergunta que eu ia te fazer, acho que você já respondeu, mas, em todo caso, se você quiser complementar mais alguma coisa, o mundo virtual imita o mundo real, certo? Então, Sem nós não dúvida. temos grandes diferenças entre um mundo e o outro. Ambos têm os seus problemas, ambos têm. Quer dizer, o mundo real tem os seus problemas que são transferidos para o mundo não real, É né? verdade, não tenha dúvida. A gente não consegue. Na verdade, como a gente estava falando, eu, assim, na condição de um pequeno estudioso, né? Eu não sou um grande estudioso, mas a gente percebe comportamento. O que eu sinto mais nesse comportamento virtual, Vera, é, é que as pessoas, elas, como eu falei, elas perdem o filtro. Então, o mundo virtual faz com que a pessoa perca um pouco o filtro. E não é assim. A gente tem que perceber que, principalmente nos textos que a gente posta, a pessoa que está recebendo aquilo, ela não está lendo a nossa linguagem corporal, porque não existe linguagem corporal, ela não está conseguindo entender o nosso contexto de raciocínio. Então, se a linguagem virtual, a linguagem não verbal, você é estudiosa disso, Vera, ela é muito importante na comunicação humana. Se o interlocutor ele não está acessando essa linguagem corporal, ele vai tirar a conclusão que ele quer. Então, o filtro que não existe, ele deveria existir ainda mais aprimorado quando a gente faz um texto. E, aliás, fazendo até um comentário em paralelo, é muito por isso que a gente, principalmente as gerações que vêm logo na sequência, se comunicam muito pelos emojis, né, por aqueles Sim. símbolozinhos e tal, porque o emoji ele é uma tentativa de demonstração de uma linguagem não verbal, de uma linguagem corporal das pessoas. É interessante a gente perceber como o emoji ele passa a substituir um pouco disso e matizar, né, dar uma abrandada no conteúdo do texto para poder demonstrar uma ironia, para poder demonstrar uma brincadeira, para poder demonstrar o estado de espírito da pessoa que escreve. É uma loucura a gente imaginar isso em termos de comunicação. Você é uma professora, você é uma educadora, você acho que falaria muito melhor sobre essa questão da linguagem escrita e não escrita do que eu. Sem dúvida. Não, eu cometi uma gafe, um erro. Eu falei em mundo não real. Ambos mundos são reais, Sem apenas dúvida. em outros ambientes. Sem Então, dúvida. volto àquela pergunta. Então, ambos os mundos, eles se mesclam. Sem Era isso que dúvida. eu queria dizer. E com relação aos emoticons, ou Uhum. seja lá, como que você chamou, eu chamo de emoticons, eu acho que você chamou de Isso, emojis, né? emojis. Não sei até que ponto eles realmente representam aquilo que a gente quer realmente dizer. Porque às vezes você coloca um e a interpretação que é dada aquela imagem, aquele bonequinho lá, é completamente diferente daquela que eu tenho. Então, eu Uhum. acho que nem sempre, isso é muito difícil, realmente. Eu acho que não tendo a possibilidade do visual, é muito difícil você comunicar através de um texto de uma forma que a pessoa realmente interprete, entenda exatamente aquilo que você quis dizer. Às vezes tem uns deslizes no meio do caminho, né? Olha, eu acho que isso dá até um boletim, ou dá até um tempo para a gente conversar sobre isso, viu, Vera? Porque é muito louco a gente pensar essa forma de comunicação que está estabelecida. Concordo contigo. Acho que essa questão da interpretação, até dos sinais dos emojis, não é uma coisa simples de fazer. E, aliás, é engraçado a gente falar, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, muita gente acaba usando alguns emojis que foram criados por um sentido e acabam tendo um outro determinado sentido. Eu lembro da história
da mãozinha, que é uma mãozinha de pedir, e aí o pessoal usa como se fosse uma mãozinha de fé, uma forma de Exato, rezar, alguma coisa assim. exato. Então, é um exemplo apenas para a gente poder demonstrar como até isso é passível de uma interpretação, e quando a gente está falando com gente de fora do Brasil, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior para não causar esse tipo de constrangimento ou alguma coisa nesse sentido, uma interpretação. Exato. Bom, acho que para finalizar, eu gostaria que você colocasse aquele ponto que você acha o mais importante da nossa conversa. Ah, Vera, assim, Fazer um primeiro, fechamento e colocar alguma coisa que seria muito importante que escapou na minha coleção de perguntas para você. você foi muito abrangente, minha amiga. Como sempre, você tem feito entrevistas brilhantes e eu me sinto assim muito lisonjeado de estar hoje batendo papo com você. Espero que você tenha também gostado, como eu gostei Sem muito. dúvida. Foi muito gostoso. E o que eu falaria só, assim, para talvez a gente poder fechar, a gente está indo agora na semana que vem, né, Vera? Você sabe, para lá para Dubai, estamos representando também o SEST, e a gente vai fazer um bate-papo também falando um pouco sobre inteligência artificial, que agora é a coqueluche do momento, né? Uhum. Sem trocadilhos com pandemia, né? Mas é a Sim, coqueluche. É a do coqueluche do momento. momento falar de inteligência artificial e outras coisas. Então, é um ponto que merece aí bastante estudo e aprofundamento dos nossos estudos, de todos nós, porque ainda existe uma mistificação, uma mitificação e uma mistificação sobre o que é inteligência artificial. E aí a gente sempre brinca nas nossas reuniões e tal, a gente fala da inteligência artificial, vem na imagem o robozinho lá do Terminator querendo matar a humanidade, explodir a humanidade toda, e por aí vai. E, na verdade, a coisa é muito menos, como é que eu vou colocar, muito menos glamurosa do que essa ficção científica firma e estabelece, né? É um sistema, na verdade, um algoritmo, uma linha matemática que faz uma interpretação de dados. Basicamente é isso. Acabou o glamour. Simplesmente é um argumento matemático que interpreta dados. Quanto melhor esse argumento, mais inteligente, vamos colocar assim, é a inteligência artificial. E o direito ele está vindo muito legal para poder estudar, regular, que é muito importante, esse uso dessa inteligência artificial. Aqui o Brasil, a gente está aí com a aprovação final aí do projeto 2120, a gente discutiu isso há pouco tempo lá no nosso evento, lá do SEST, né, tratando da questão do projeto de lei que trata da inteligência artificial, que estabelece justamente isso. Olha, vamos usar a inteligência artificial com dados de forma segura, com dados de forma a respeitar a intimidade, com uma inteligência artificial que tenha aí toda a possibilidade de ser trabalhada e ser responsabilizada a pessoa que criou esse mecanismo, esse instrumento, porque senão, como você disse lá no começo do bate-papo, nas suas perguntas, Vera, vira de novo terra de ninguém, né? Sim. Então, se a gente já avançou até aqui, não dá para a gente voltar atrás naquilo que foi conquistado. As empresas têm o direito de ter lucro, as empresas têm o direito de usar até os dados, porque o serviço está sendo oferecido de forma pseudo-graciosa, né? Enfim, graciosa não tem nada, está usando os dados, está usando como uma plataforma de venda, mas tem esse direito de fazer isso e tem que se responsabilizar também pelo aquilo que der de errado. Então, se deu ruim, tem que se responsabilizar. É simples assim. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o seu negócio, mas se recebe o lucro, tem que receber também o devido responsabilidade quando essa responsabilidade recai. Então, é o nosso, acho que, ponderação final que a gente faz aí para vocês. Não imaginem que nada desses produtos que são de graça são de graça mesmo. Nada é de graça nessa ordem do dia. Tudo é mercado, tudo é consumo, tudo é economia, Vera. É isso aí. Então, olha, Tiago, gostei muito do papo, gostei muito, achei que foi muito produtivo, Foi. agradeço muito
E quando você voltar de Dubai, eu acho que seria muito interessante a gente bater mais um papo e você contar o que foi que você viu, o que foi que você conseguiu desenvolver e trazer para nós essa sua experiência, para que a gente também saiba muito mais sobre inteligência artificial e como está sendo feito fora também no Brasil. Né? Então, vai ser um prazer. agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço, Vera, de verdade, eu já falei e repito, uma honra muito grande ser a rainha das entrevistas e fiquei muito lisonjeado de ouvi-la. Um dia Muito serei. obrigado. Não, Um dia serei. sem dúvida nenhuma. Minha amiga, um prazer muito grande estar com você. Muito Obrigadão, obrigado. Tiago, e até.